Olá, seja muito bem-vinda à Semana do Empreendedorismo Materno. Eu sou a Luzia Loren, do Preferir Ser Mãe, e eu quero te avisar que agora vai começar a palestra da Ariana Oshiro. Ela vai falar pra gente sobre quem é você empreendedora materna e também sobre comunicação não violenta. São dois temas muito importantes para todo mundo que deseja empreender em casa. Então, boa palestra para você e assista até o final. Olá, tudo bem? Meu nome é Ariana Oshiro, eu tenho 34 anos, sou mãe do Pedro, de 7 anos. E eu quero falar um pouquinho sobre mim antes da gente começar a falar na palestra propriamente dita. Bom, eu sou coach materna, sou facilitadora de comunicação não violenta e tenho formação de administração de empresas também. Além disso, eu sou consultora do Brincar, sou brinquedista. Ai, como é interessante quantas coisas a gente faz, né? Mas a gente vai acumulando coisas que a gente gosta. Eu, pelo menos, fiz um potpourri de funções que eu gosto de atuar, de caminhos que eu gosto de fazer, e é por isso que a minha apresentação fica com várias coisas. Eu fui convidada para fazer uma palestra para vocês sobre empreendedorismo materno, e eu pensei muito no tema que eu ia fazer. E o tema que me veio em mente foi: quem é você, mãe empreendedora? Queria olhar as mães empreendedoras à luz da comunicação não violenta. E essa coisa da comunicação não violenta é muito, muito importante para mim, é uma formação que eu gosto muito, eu fico muito feliz de poder trazer um pouco disso, esse olhar que é um pouco sensível, tem muito de compaixão, muito de empatia. Para a gente falar um pouquinho sobre a comunicação não violenta, eu quero falar primeiro sobre o empreendedorismo materno como um todo. Como que foi para mim e algumas informações que a gente tem no geral. O empreendedorismo materno, para mim, veio com muita força, porque eu já tinha sido empreendedora antes. Então, aos 16 anos eu empreendi, gostei demais da possibilidade de empreender, de mudar as regras, da agilidade. E, ao mesmo tempo, eu gostava de ter esse poder de decisão assim rápido, com agilidade, sabe? E aí eu passei a ver isso com mais felicidade depois que eu me tornei mãe. Por quê? Porque depois que eu me tornei mãe, eu precisava muito de horários flexíveis. E é o que não acontece muitas vezes no mercado de trabalho. Os horários são bastante rígidos na entrada e muitíssimo dinâmicos nas saídas e nos outros horários adjacentes, como finais de semana, por causa de treinamentos, por causa de cursos, por causa de reuniões. E tudo isso faz com que a gente não consiga, pelo menos eu, né, não consiga manter tudo isso em ordem. Dá uma sensação um pouco de incompletude, parece que a gente não consegue completar as tarefas no mercado de trabalho formal, porque a gente tem um serzinho, ou vários serzinhos em casa esperando a gente, e a gente tem uma prioridade maior para eles hoje do que antes. Antes de eu me tornar mãe, eu adorava as reuniões, eu achava o máximo em todos os treinamentos. Não que eu não goste, eu gosto muito de estudar ainda. Mas eu vejo o quanto é mais complicado seguir horários muito rígidos depois da vida materna. Bom, eu queria falar um pouquinho das coisas que me ajudaram com a vida materna. Características que depois que eu me tornei mãe ficaram mais evidentes, mais polidas, mais elaboradas, e que me ajudaram a fazer o empreendedorismo materno de uma forma mais profunda até. Então, eu já tinha muita facilidade com as noites, madrugada, antes de ser mãe. Depois que eu me tornei mãe, eu passava muito tempo acordada em estado de alerta, por causa que meu filho nasceu com refluxo, grau 4. E aí a gente precisava muito estar cuidando das posturas dele, ele precisava ficar bastante tempo no meu ombro, era bem importante isso. Com isso, a necessidade de ficar alerta foi se tornando tão padrão que eu aprendi a lidar muito bem com o despertar da madrugada. E aí muitas vezes eu perdi o sono depois dos despertares, e aí eu conseguia produzir. Eu conseguia trabalhar numa empresa que eu tive de produtos montessorianos online, fazer os pedidos e tudo mais. E até hoje, mesmo não tendo mais uma empresa de produtos, trabalhando mais com serviços, eu consigo produzir e adiantar muita coisa de madrugada. E eu já queria aproveitar para dar uma dica sobre isso. Como que eu faço? Eu faço assim.
eu coloco tempos para produzir determinadas tarefas, mesmo que eu fracione essas tarefas. E depois que eu coloco esses tempos, eu faço recompensas no final deles. Esses tempos geralmente são de 25 minutos, que é o Pomodoro, né? Coloco um tempo de 25 minutos, vou lá e dou uma recompensa para mim no final da execução dessa tarefa. Continuo com outro de 25 minutos, outra recompensa. Assim vai. Tem coisas que eu faço também, coloco músicas, ouço músicas que eu gosto muito, que me lembram muitas coisas legais. Isso abastece um pouco o tanque emocional da gente. Eu tomo água com gás, que eu acho muito legal, e que até um amigo falou uma vez, esse é o espumante materno, né? E brincando comigo, mas no sentido de que é algo que muitas mães gostam, que ele vê. E eu faço outras coisas, às vezes alguma comida, algo que eu queria comer e que eu pego uma pequena porção durante essas recompensas, para que seja mais divertido o trabalho na madrugada. Bom, essas características de acordar de madrugada com facilidade, de usar o tempo de uma maneira muito dividida e aproveitar ao máximo dele, de fazer muitas funções ao mesmo tempo, de conseguir colocar o coração muito profundamente em algo, eu acho que foram ampliadas depois da vida materna. Eu acho que até poderia ter alguma tendência, uma facilidade, mas depois da vida materna ficou muito melhor. E com isso, eu acho assim que a maternidade pode ser vista como algo de benefício para as mães também, nesse sentido de trabalho. A gente quer muitas vezes voltar a produzir a nível de trabalho externo, porque, claro, os filhos têm toda uma carga de trabalho, de esforço, de dedicação, mas a gente quer produzir às vezes algo nosso. E a gente está bem capacitada nesse sentido com as novas habilidades que a gente tem. Eu tô reforçando isso porque às vezes a gente fica um pouco insegura, né? Ah, mas será que eu vou? Será que eu faço? Eu tô fora do mercado há tanto tempo. Será que eu não tô muito, vamos dizer assim, não antenada, desconectada das coisas de mercado? Muitas vezes não. Às vezes a sua intuição tá maior, a sua forma de agir tá mais alinhada com a sua essência. Os filhos têm muito da gente fazer essa busca interna, encontrar a própria sombra, como diz a Laura Gutman, né? E aí eu acho que é muito aconselhável para quem gosta desses novos desafios, assim, buscar o empreendedorismo materno. Uma das coisas que eu acho legal de citar também é que no mercado formal, a gente tem uma dificuldade com a licença maternidade, que ela é um pouco insuficiente para nossa necessidade de vínculo, nossa necessidade de estar conectado ao filho também logo que nasce, né? Então, o empreendedorismo materno nos permite um pouco de flexibilidade de horários, o que não é um milagre, né? Eu já quero colocar aqui na minha história, e acho que na história de muitos, que sim, é difícil, né, conciliar tudo. Um dos pontos, assim, que eu acho que mais pesa no empreendedorismo materno é ter saúde, ter tempo para si mesmo, ter tempo para o filho e ter tempo para deixar essa empresa em pé. Esse equilíbrio de todos os itens é bem difícil, sim. Mas é muito gratificante poder estar perto do filho e realizar as atividades. Então, isso que eu quero dizer. Mas sim, #maternidade real, né? Não é fácil, vai ter louça na pia, vai ter roupa para passar, vai ter coisas que a gente não vai conseguir conciliar tudo, porque tem um pedido mais importante, porque tem um trabalho, um freela importante no meio disso. Eu queria agora falar que a gente vai ter o depoimento de uma mãe, a Viti. Ela é uma grande amiga minha, consultora de estilo, e a gente vai falar um pouquinho, vai ouvir um pouquinho o que ela tem a falar sobre empreendedorismo materno. Oi! Bom, eu resolvi empreender quando virei mãe e acredito que nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, né? Por conta da flexibilidade de horário, da autonomia, né? Eu falo que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Acho também que nasce uma mãe, nasce uma louca, né? Porque
é tanta coisa, a vida materna é tão imprevisível e os negócios também. E eu acho que a maternidade, inclusive, prepara a gente para ser empreendedora, né? A lidar com situações diversas, com todo tipo de gente, desde da gestação, que as pessoas interferem e opinam tanto, e a gente tem tanta novidade para lidar, né? Então, inclusive, a maternidade é um baita de um currículo para ser empreendedora. Agora que você viu um pouquinho esse depoimento dessa mãe empreendedora tão querida, eu queria que você visse uma matéria que aparecemos eu e mais mães empreendedoras da época que eu comecei a consultoria do Brincar, que são soluções criativas que a gente traz para a vida de empreendedora, né? Como que a gente vai fazer para criar novos produtos, novos serviços, novos caminhos? A consultoria do Brincar veio depois da Montessorizo, que é a empresa que eu falei de produtos montessorianos. Eu vendia produtos montessorianos e as pessoas queriam saber como brincar. Eu peguei, me capacitei para que eu pudesse trabalhar com essa prestação de serviços, que era o que eu mais tinha de busca, de demanda. Agora uma reportagem para as mães batalhadoras que sabem como é difícil voltar ao trabalho depois da licença maternidade. Mas é nesse universo que podem surgir ideias que transformam as mães em microempreendedoras. Descobrir qual o melhor caminho profissional depois da maternidade é um dilema para muitas mães. Tanto que quase 20% delas deixam de trabalhar após o nascimento dos filhos. Ariane inventou uma profissão para ficar mais tempo com o filho, consultora de brincar. Isso mesmo, hoje ela é contratada por outras mães que querem aprender a brincar com as crianças. E até uma mudança na decoração pode ajudar. Tem mais? Vamos fazer mais. Acabou, vou fazer mais agora. A ex-administradora largou uma rede de escritórios de advocacia em 3 cidades e hoje é mais uma em um universo de 2.200.000 brasileiras microempreendedoras. Em vez de voltar de uma licença maternidade, eu parti para o lado infantil porque eu também me apaixonei nisso. O número de mulheres que comandam pequenos negócios no Brasil aumentou 21% nos últimos 10 anos. O norte do país e o centro-oeste lideram esse percentual. E muitas mulheres decidem nem sair de casa para trabalhar depois que os filhos nascem. É o caso de Bárbara, que montou uma loja virtual e o estoque é no quarto mesmo. Para quem trabalhava 8 horas por dia, hoje estar assim com as meninas no colo, acompanhando o crescimento das filhas, já é um grande negócio. Bárbara trabalha em casa, ganha dinheiro e ainda vende para o Brasil inteiro. Eu tive medo de não dar certo. E aí eu ter que voltar a trabalhar novamente fora, né? Mas depois que eu comecei, eu vi que era possível trabalhar e estar perto delas. Aí a gente ganha motivação e vai embora. Agora, gente, vocês vão até perceber um pouco de diferença na minha voz, porque eu gosto tanto de comunicação não violenta, que é aquele olhar mais profundo para si. Então, eu quero chamar vocês para olharem muito para si, para cuidar de si, para ver quem que é você, mãe empreendedora. Agora a gente vai entrar de vez na comunicação não violenta, que vai olhar a gente pelos 3 pontos principais nesse momento: observação, necessidades e pedidos. Bora lá? Feche os olhos e olhe para você. Quem é você hoje, mãe empreendedora? Quero pedir para você olhar para suas reações, para suas alegrias e dores, olhar para você inteira, sem máscara, sem rótulo, pura e simplesmente você. Agora, de olhos abertos, meu convite vai além. Minha proposta é que você olhe para si em perspectiva e observe-se com muito amor, sem críticas ou julgamentos. Como você se sente em habitar esse local de observadora? Como são os olhares que você lança para si? Esse exercício de observação que fizemos agora pode ser feito seguramente com outras pessoas e pode ser pensado para suas relações de trabalho na hora de receber as informações e solicitações dos clientes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre rótulos e julgamentos. Rotular e julgar são algumas das formas de violência mais comuns.
Quanto você rotula e julga a si mesma e aos outros? O quanto isso impacta nas suas relações? É bem importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente pode deixar de vender por uma interpretação, por um rótulo que a gente colocou naquele cliente, por um julgamento que a gente fez, de alguma imagem que a gente teve e que às vezes não é verdadeira, né? E isso pode ser assim pela vida pessoal também, claro. Os rótulos impedem a conexão humana. Então é muito importante que a gente passe a olhar o quanto que a gente usa essa forma de violência, quanto isso está no nosso cotidiano. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre sentimentos. A gente sabe que a vida materna está longe de ser um mar de rosas, né? Tem muitas questões, muitas demandas, muitas necessidades. Como ficam os nossos sentimentos durante o dia todo? E como é realizar as tarefas cotidianas equilibrando todas as múltiplas funções que temos? Eu acho interessante a gente parar para olhar o quanto a gente faz coisas, quanto a gente tem o potencial de executar, né, de cumprir muitas tarefas, múltiplas, né, ao mesmo tempo mesmo. E o quanto a gente precisa também celebrar o quanto a gente já fez até aqui. Focar bastante no que está construído e não só no que falta. A gente às vezes fica muito alinhado à escassez e traz muito de uma questão de mas eu não fiz isso, eu não malho o suficiente, ou eu não durmo o suficiente, ou eu não ganho o suficiente. Mas focar muito no que você fez, no que você construiu, no quanto isso é importante para você. Quero falar um pouquinho dos sentimentos quando as nossas necessidades estão sendo supridas. A gente precisa aumentar um pouco o nosso repertório de sentimentos. A gente vê nessa imagem que eu fiz como são os nossos sentimentos quando as nossas necessidades são atendidas. Então ficamos felizes, encantadas, estimuladas, divertidas, interessadas, orgulhosas, curiosas, deslumbradas, amigáveis. Vou deixar aqui um tempinho essa imagem para vocês familiarizarem-se um pouco com o nosso repertório de sentimentos. A gente precisa ser bastante assertivo nas palavras que a gente usa. As palavras têm poder. Então é muito interessante que a gente entre em contato com outras formas de dizer, de verbalizar os nossos sentimentos. Queria dar uma dica, sabe? Que a gente suprime muitas nossas emoções, porque muitas vezes só deixamos para nos conectar com elas quando elas se tornam monstros e elas nos controlam. Então é muito importante que a gente entre em contato com as nossas emoções enquanto elas são pequenas. E essa dica que eu quero dar é fazer um diário para relatar suas emoções e sentimentos. Simples, sem um formato, um método, pode ser um caderno que você tem antigo, pode ser algo novo que você compre, mas que você use para relatar como você se sentiu em determinada situação. Quero falar um pouquinho de necessidades. As necessidades são universais e não estão relacionadas a pessoas ou coisas. A nível de necessidades, todos os seres humanos se compreendem. E elas são uma energia, como a vida manifestando em você. Todos nós temos necessidades. Às vezes, como mãe, suprime as nossas necessidades para olhar para o outro. O outro muitas vezes é o filho, é o marido, são as relações familiares. É importante que a gente saiba que às vezes só reconhecer a nossa necessidade interna já nos alivia. Porque às vezes ela está muito suprimida lá dentro. Então parar para pensar quais são as nossas necessidades, pensar em como você se sentiria se elas estivessem atendidas. E muitas vezes nós mesmos conseguimos atendê-las, só que a gente não tinha se dado conta disso. A gente não precisa vincular essa necessidade a uma pessoa ou coisa. Só uma pessoa ou só uma coisa pode atender a sua necessidade, já não é uma necessidade, é uma carência. Porque a necessidade ela tem que ser, ela não pode estar condicionada a isso. Às vezes a gente tem necessidade de presença das pessoas, de conexão. Então, essa necessidade de conexão não precisa ser exatamente atendida por uma pessoa só. Às vezes a gente só quer suprir a nossa necessidade de conexão.
E aí a gente quer exigir às vezes que algumas pessoas estejam presentes, mas às vezes não são elas. É como atingir essa necessidade de conexão de outra forma, que é a beleza do exercício. Como se sentir conectada. Pode ser com outras pessoas e pode ser um instrumento de você se conectar consigo mesmo com essa análise. Como seria se a gente se acusasse menos? Se a gente, cada um, se responsabilizasse pelo próprio sentimento? Se a gente tivesse mais respeito aos nossos limites e aos limites dos outros? Quando a gente conhece as nossas necessidades, isso é mais fácil, a gente gera mais pontes e menos muros. Quero falar um pouquinho com vocês de pedidos. Essa cena, um filme da Babá McPhee, e essa mãe está em cima de um sofá gritando, e ela pede para os filhos exatamente o contrário do que ela está pedindo, que eles não subam no sofá e não gritem. Então, como estão sendo os nossos pedidos? Eles estão sendo coerentes com a nossa prática? Será que o que a gente mais deseja, o que a gente pede, está sendo coerente com o que a gente pratica? Isso é bem importante da gente analisar. Pedidos são solicitações que podem ou não ser atendidas. Eles são específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e limitados a um certo tempo. Pedido é diferente de exigência. Por que é tão difícil pedir? É muito mais fácil ficar na posição segura de atacar alguém. Apontar os erros dos outros é muito mais fácil do que se colocar para pedir e às vezes aceitar o não como resposta. É muito importante a gente parar para pensar que antes de pedir a gente tem que saber o que quer. Você sabe o que você quer quando você vai pedir? Porque como que as pessoas poderão atender o seu pedido se você mesmo não souber o que deseja? Então isso tem que ficar bem claro também. O que nós queremos? Exatamente, formatado como uma ação, de uma maneira mensurável, de uma maneira atingível também. E ser bem específico. Se a gente não sabe o que a gente quer, é muito difícil para o outro conseguir saber também. O que a gente pode fazer é abrir um espaço de cocriação, colocar para o outro qual a sua necessidade e ver formas de atingi-la juntamente com o outro. Toda vez que você ouvir um não, você pode pensar, essa pessoa está dizendo sim para a necessidade dela. Qual a necessidade das pessoas que te dizem não agora? A gente não é muito acostumado a dizer não, né? Aliás, a gente não é muito acostumado a ouvir o não. E é muito importante que a gente perceba que o outro também tem necessidades e que muitas vezes a forma dele atender as necessidades dele é dizendo não para nós, para poder focar, poder agir de acordo com a necessidade dele. Não somos só nós que temos necessidades. Queria falar um pouquinho de autenticidade com vocês agora. O que não é ser autêntico? Falar tudo o que eu penso sobre as pessoas abertamente, diretamente para elas, inclusive todos os meus julgamentos. A autenticidade não é sincericídio. Essas falas que são abertas de maneira dura, com todos os julgamentos para as pessoas, podem estar muito conectadas a um descontrole emocional. Porque o nosso julgamento é muito nosso, é particular, não é o que a gente tem que passar para o outro. Para a gente ser autêntico, isso não faz sentido. Cultivar a autenticidade significa cultivar a coragem de sermos imperfeitos, como diz Brené Brown. É muito importante a gente ter esse foco também. Essa coragem de ser imperfeito é também abrir espaço para não cobrar a perfeição do outro, porque a gente muitas vezes cobra do outro na mesma medida que a gente cobra de nós mesmos. Quanto você precisa se ajustar para pertencer? Então, assim, no mundo atual, quanto a gente quer ser perfeito, né? A amiga perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, a empreendedora perfeita. Isso a gente às vezes se ajusta muito. Eu peguei a imagem da sardinha, que eu achei bem bacana, para a gente poder colocar o quanto a gente se ajusta. E aqui eu coloquei a sardinha novamente, para a gente pensar como que é ser livre nisso, né? E se fosse para você ser mais autêntico diante dessas situações, o que você faria? Como você faria? É bem bacana refletir sobre a autenticidade, porque ela tem muito da nossa história, de não nos envergonharmos de ser quem somos,
de nos sentirmos também capazes de sermos suficientes como somos, dando o nosso melhor possível. E por último, a gente vai falar um pouquinho de empatia. Esse é o melhor conceito que eu encontrei até hoje. Empatia não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Quando a gente lê o roteiro de outra vida, é ser ator em outro palco, é compreender, é não dizer eu sei como você se sente. É quando a gente não diminui a dor do outro, é descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo, é saber abraçar a alma. Nesse conceito de empatia, eu queria propor para você oferecer a si mesmo, colocando-se num processo de autoempatia. Ofereça esse olhar amoroso para você. Perdoe-se, ame-se. Mãe empreendedora, a empatia que você oferece ao outro muitas vezes é a mesma que você oferece a si mesmo. Olhe com amor e leveza as imperfeições da vida e viva intensamente. Isso pode ser oferecido para você mesmo num processo de autoempatia. Ofereça esse olhar amoroso para você. Perdoe-se, ame-se, reconsidere quando você pisa na bola. Mãe empreendedora, a empatia que você oferece ao outro muitas vezes é a mesma que você oferece a você mesmo. Olhe com amor e leveza as imperfeições da vida e vive intensamente. Bom, então de tudo que a gente viu, a gente se observou, a gente pensou um pouquinho dos pontos de vista de empreendedorismo materno de uma forma mais profunda. Agora eu queria colocar um caminho que eu acho que é um grande salva-vidas nesse mundo de empreendedorismo materno. É o apoio entre as mães, são as redes de apoio. É buscar uma outra para se fortalecer, para comemorar as pequenas vitórias, para poder estar junto na universalidade da dor, nas dificuldades que nós temos. Juntas somos mais fortes, podemos fazer muitas mudanças no sistema que a gente vê, que está aí, né? E que muitas vezes é duro para as mães. E o mercado também não é para amadores, mas que a gente possa trazer muita leveza na vida com esse apoio materno, é muito importante. Em Campo Grande, a gente tem a aldeia que tem bastante atividades de apoio materno. Então, eu indico a aldeia, eu sou uma das fundadoras da aldeia, mas de qualquer forma, mesmo que não for a aldeia, a forma que você conseguir é trazer esse coletivo de volta, essa compreensão, essa conexão humana mesmo, de estar próximo dos seus iguais, de outras mães que te compreendem e que fazem todo esse servir a vida, que é a nossa função aí como mães, né? Muito mais bonito e mais leve. Obrigada! E aí, gostou da palestra da Ariana? Eu espero muito que você tenha anotado cada dica que ela deu por aqui. São dicas exclusivas e sensacionais para todo mundo que deseja empreender em casa. Se você gostou dessa palestra e você quer rever ela novamente, ela está saindo do ar agora. Mas se você quer rever ela, quer poder anotar cada dica, quer poder assistir com calma, é só clicar no botão que está abaixo desse vídeo para poder adquirir o pacote ouro. No pacote ouro você tem acesso a todas as palestras, mesmo antes delas acontecer e até mesmo daquelas que já aconteceram. Além disso, você tem acesso a uma comunidade exclusiva do Facebook, onde nós vamos falar mais profundamente sobre empreendedorismo materno e também ter um contato ali mais pessoal. Outros 2 bônus exclusivos para quem adquirir a Semana do Empreendedorismo Materno, o nosso pacote ouro, é um mini curso sobre milhas aéreas ministrado pelo Alan Costa. Ele fala muito ali sobre como você adquirir milhas aéreas facilmente. Isso é muito bom para quem deseja trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Viajar com o filho sem tirar dinheiro do bolso é sensacional. E outro bônus exclusivo é o mini curso do Fagner Borges. Nesse mini curso ele ensina pra gente como trabalhar como afiliado digital. É uma forma bem legal de você poder vender produtos sem sair de casa. E o melhor, são produtos online, você não precisa sair nem para entregar. Sensacional, né? Então se você deseja rever essa palestra, clica aqui no botão que está abaixo desse vídeo e adquira agora mesmo o pacote ouro. Se você não gostar do conteúdo que você receber, você tem até 30 dias para nos enviar um e-mail que a gente reembolsa você. Isso mesmo, até 30 dias para solicitar o reembolso caso você não goste do conteúdo. Mas eu tenho certeza que você vai gostar de cada palestra, de cada bônus que a gente está oferecendo para você. Muito obrigada por ter participado dessa palestra. Ainda tem outras palestras para acontecer daqui a pouquinho, às 20 horas,
começa a palestra da Daniela Pavão. Lembrando sempre que é horário de Brasília, viu? Então aguarda que já começa a palestra da Daniela, não perca, ela tá sensacional. E muito obrigada. Se você gostou dessa palestra, também curte aqui no nosso Facebook e comenta por lá o que você está achando da Semana de Empreendedorismo Materno. Muito obrigada e até a próxima palestra.